né, o nosso PowerPoint, né, que ele vai poder trazer aqui, né, umas coisas mais visuais, né? Sou uma pessoa assim, muito visual. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, sou esposa da Thalita, sou mineiro aí mesmo, né? Comedor de pão de queijo, né? Lá de Minas Gerais, lá do Horizonte, né? E eu vim aqui, e a gente está aqui agora, né, em Ibirapitanga, né? É um prazer estar aqui, né? Virando baiano, é bom demais. Enfim, eu vou falar uma mensagem hoje que ela tem a ver com o todo, né? A visão do todo. E de fato, para nós que somos adventistas do sétimo dia, e sobretudo cristãos, ela é muito importante, tá bom? Então, pode passar aí para a próxima imagem. A gente vai abrir nossa Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de que vocês leiam e eu prego aqui, senão fica só eu falar, entendeu? 1 Coríntios 13, 9 a 12. Quem achar aí já pode ler, por favor. Amém, misericórdia? Amém. Vou ficar abençoado mesmo, hein? Vamos lá, em 13, 9 a 12. Quem achar, pode ler. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Realmente, tinha um versículo aqui, né, que é: pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Olha só, o ponto em si que eu quero falar a respeito dessa mensagem aqui, especificamente, que a gente viu no texto, é o seguinte: que aqui fala que nós temos uma visão incompleta da profecia, uma visão incompleta da realidade. Todos concordam aqui que a gente não sabe de tudo? E aí, gente? Vocês sabem de tudo? Não. Eu sei de tudo? Não. Ninguém sabe de tudo. E o doutor, mais doutor que existe nesse mundo aí, ele sabe de tudo? Não. Pois é, por mais que a gente tente conhecer, por mais que a gente saiba de um monte de coisa, por mais que a gente vai acumulando conhecimento, a gente nunca sabe de tudo, né? E aqui a gente fala, ele fala exatamente sobre isso. Quem tem a visão do todo é Deus, né? E olha isso que interessante. Muitas vezes, né, a gente vê que o mundo ele está rodeado de mentiras, sim ou não? Tem mentira para todo mundo é lado, né? E por que a mentira muitas vezes acontece? Infelizmente, em partes, por causa da distorção da realidade. Que a gente pega uma parte da realidade, assim, distorce ela, ou não vê ela completamente, isso acaba gerando problemas. E aqui, né, para nós que somos cristãos, é muito importante a gente dominar tanto essa compreensão, né, de que a gente tem que enxergar as coisas do ponto de cima, não parcialmente, mas também a nossa vida como um todo. Isso aplica de forma geral. Mas eu vou deixar mais esclarecido, à medida que eu vou trabalhando aqui, para vocês poderem ver o que eu estou falando aqui. Pode passar para a nossa mensagem. Olha só que interessante como é que é o cérebro. O que é isso aqui, gente? Hã? Hã? Não está dando para entender nada. Não está dando para entender. Alguém escuta aí? O que é isso aí? Vou explicar para vocês o que eu estou falando. Ramificação do cérebro? Hã? Alguma ramificação do cérebro, sei lá? Uma ramificação do cérebro? Não sei. O que vocês acham? Hã? Uma mão? O que será isso aí? Será que aí, olhando essa imagem aí, assim como ela está, a gente consegue identificar o que ela é mesmo? Não. Não dá, né? Veja bem, muitas vezes a gente age dessa maneira aqui, ó. Não só a gente, mas a gente como humano de forma geral. A gente olha as coisas num ponto de vista específico e às vezes a gente acaba sendo distorcido da nossa realidade. Passa para o próximo aí, por favor. São duas mãos? Olha que interessante, ela quase acertou ali. Então veja bem, volta na imagem, por favor. Muitas pessoas, elas olham um ângulo da vida, olham uma pessoa pela sua aparência, olha a pessoa por o que ela falou especificamente, ou seja, eles olham uma parte do que a pessoa é, uma parte da situação. E muitas vezes, essa visão incompleta traz problemas. E eu quero mostrar isso e a sua associação com como que Satanás usa para poder distorcer e enganar as pessoas, e também como que a gente às vezes acaba sendo iludido, não só em questões espirituais, mas questões também temporais aqui na Terra.
Vamos passar aí mais um pouquinho, por favor. Passa de novo. Olha que interessante. Muitas vezes na mídia, isso é comum, né? Muito curso de jornalismo tem isso aí, né? Às vezes a pessoa ela aprende a manipular narrativas. Então como é que funciona? A pessoa ela pega um discurso, vamos supor, eu estou aqui pregando. Esse é o fato objetivo. Estou aqui em cima aqui do púlpito e estou aqui falando para vocês uma mensagem da palavra de Deus, na igreja de 20 por dia. E isso aqui é um fato. Aí às vezes a pessoa, o jornalista também aprende a fazer isso, né? A distorcer a narrativa, distorcer isso de que eu estou pregando aqui e moldar de uma forma que engana as pessoas. Aqui a gente vê muito isso acontecendo. Muitas vezes o jornalista, né, ele pega um recorte da realidade e ele vê isso aqui. O que acontece quando a gente vê isso aqui? Parece que tem alguém tentando matar a outra. É verdade, parece, né? Não parece? Olha só que interessante, abre aí a próxima imagem. Olha o que está acontecendo. É o contrário. Esse aqui na imagem de baixo, esse no outro de lá, queria matar esse. E foi apresentado na mídia, né, como se esse aqui quisesse matar esse. Mas quando a gente deu um passo para trás e observou a realidade como um todo, a gente percebeu que na verdade era o exato oposto. E isso lembra um pouco do que Satanás fez no céu? Satanás, o que ele fez? Ele fez um recorte da realidade, distorceu e colocou: não, peraí, Deus é mau e Deus manipulador, quer nos destruir, não quer nos dar liberdade. E começou a manipular a realidade, vendeu essa narrativa para outros anjos, os anjos caíram, uma terça parte dos anjos, entraram em rebelião, foram expulsos do céu, né? E depois enganaram Adão e Eva, e hoje nós estamos aqui sofrendo as consequências, infelizmente, disso tudo. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa quando a gente começa a olhar uma parte da realidade e não enxergar o todo. A gente começar a enxergar um pedacinho aqui e querer distorcer, né? Às vezes acontece isso com fofoca, né? Às vezes não, né? Acontece sempre. E a gente vê ali, né? Uma pessoa vê uma coisa que ela observou e tudo mais, ela achou que era verdade, e ela começa a falar: não, olha só, fulano aqui, eu vi passando ali, e o outro quis matar e tal. E quando viu, na verdade, a gente foi averiguar os fatos, a realidade era totalmente outra. E quantas vezes a gente não cai nessas coisas, né? Pode passar para o próximo aí. Olha que interessante. Isso acontece em exatamente todos os lados. A gente percebe que existem muitas religiões, sim ou não? Sim. Aqui nessa igreja, na rua aqui, tem uma igreja. Aqui nós temos a igreja adventista. Tem Aí, duas. ó, Leva que mais famosa, tem duas. Vamos ver. Então se eu for para lá, tem mais igreja também. Ó. Tem muito mais igrejas para cá, né? Em Gratanga e chuta aí, deve ter quantas igrejas? Hã? Mas 30, né? Só em Gratanga. Só em Gratanga. Isso porque eu estou falando de outras religiões, né? Porque a gente está falando de igrejas aqui, né? Mas se eu começar a abrir para o que não é igreja exatamente, a gente tem centro de algumas outras coisas, né? A gente tem aí pessoas de outras religiões, a gente vai ter ateus, vai ter agnósticos, vai ter diversos desigrejados, né? Também vai ter diversos tipos de religiões, né? Aqui no mundo inteiro, se a gente for observar bem, existem diversas religiões e diversas segmentações de religiões. Cristianismo, por exemplo, se eu não me engano, tinha 33 mil, até a outra vez que eu fiquei sabendo. Igreja pentecostal, não sei o quê, igreja labareda de fogo, igreja não sei o quê, vai segmentando de diversos tipos. Por que tem tanta igreja se a verdade é uma só? O que vocês acham? Por quê? Pode pensar, não gosto de pregar, não, pode pensar. Distorce o que lê. Percepção, né? Por que existem tantas igrejas se a verdade é uma só? Realmente cada um interpreta de uma forma. É a percepção. O que eu mais observo, tipo assim, eu tenho muito tempo que eu gosto de debater, né? Eu amo debater. Debato com ateus, debater lá com ateus e tudo mais. Eu gosto de falar e ver o que acontece, né? Que as pessoas interpretam. O que eu mais percebo é o seguinte: a pessoa pega um texto ou dois e faz uma teologia de 2 versos. Ah, não, porque Jesus aqui ressuscitou no primeiro dia, aí daqui a pouco vira domingo, entendeu? Como é que é interessante? As pessoas começam a distorcer, pegam um verso só. Foi que nem aconteceu lá no deserto, quando veio Satanás, né? E tentando enganar Jesus, pegou um verso da Bíblia e tentou distorcer, né? Jesus falou assim: olha, eu só posso falar aquilo que vem da palavra do Senhor, não preciso de mais nada, não preciso ficar transformando pó em nada, não. Aí ele falou o seguinte: ó, peraí. Começou a citar a Bíblia. E falou lá também, né? Que olha só, os anjos vão te ajudar, Deus vai te auxiliar, você não precisa passar por isso.
e tudo, mas você pode pular aqui mesmo, exatamente desse precipício que eu estou botando diante de você aqui, né? Essa altura muito grande, e que Deus vai te proteger. Aí Jesus, se você entende a interpretação correta, peraí, estou no verso bíblico, estou, mas você olhou o contexto dele? O contexto é, não tentará o Senhor teu Deus. Diante de problemas e adversidades que infelizmente vi sobre você, sem que você se coloque nessa situação, é uma coisa. Mas se você abre a boca do leão para colocar a cabeça lá dentro, aí você está tentando o seu nome de Deus. Você está se colocando na zona de perigo sem necessidade. E como é que Deus vai te proteger das consequências das suas próprias ações? Né? Então, veja bem como é que é a distorção da realidade. Então, muitas vezes acontece, né, nas religiões isso. O que eu mais vejo é ateu fazendo isso também. Vamos lá, outro dia eu estava debatendo no TikTok lá, né? Aí eu entro naquelas lives que vocês estão falando mal de Deus e vou lá nos ateus, né? Aí ele estava lá falando de Isaías 45, Isaías 45, 7, falando que Deus criou o mal. Aí eles sempre citam isso. Aí eu falei, gente, já olhou esse texto em hebraico? Lá, o que o contexto está falando aqui? O contexto está falando que Deus é o criador do mal. O contexto está falando que Deus ele traz juízo aos povos. Assim como Nínive, né? Ou Sodoma, que diante da maldade daquele povo, no dilúvio, Deus então traz o juízo, traz a punição sobre os povos. E a punição ali no texto é chamada de mal. Ali o bem, que é chamado de Deus, traz benefício e prosperidade aos povos que faziam o bem, e os que faziam o mal e a maldade, Deus então ele traz a punição. Então eles pegaram esse texto, distorceram para colocar que Deus que é o originador do mal. Aí eu mostrei, peraí, vamos olhar o significado do contexto? Já leu o contexto desse verso? Não leram o contexto. Pegaram uma parte isolada para poder distorcer e fazer mentira, né? Então veja bem, vamos passar aqui mais uma parte aqui. Isso aqui, infelizmente, não é só próprio de religião. Acontece muitas religiões que fazem isso, mas até no meio científico acontece isso. É o que mais acontece. Vou explicar para vocês uma coisa interessante. Por volta do tempo lá que Ellen White vivia, né, alguns séculos para trás, alguns séculos para trás na verdade, né? O que acontece? Naquela época, os cientistas acreditavam que fumar era bom para a tuberculose, que fazia bem, era saudável. Aí tinha, vocês podem pesquisar depois lá, tinha anúncios, jornais, assim, que mostrava pessoas fumando e tudo mais, como se fosse uma coisa boa, uma espécie de benefício, diminuir a ansiedade, um pouco nesse sentido, entendeu? Então você vê que a própria ciência, muitas vezes, ela faz distorções da realidade e engana as pessoas. Muitos cientistas, eles acabam dizendo hoje que Deus não existe, né, que acreditar em Deus é ladainha. Falam cientistas, não a ciência. Mas muitos cientistas usam isso. Então muitas vezes as pessoas colocam um jaleco branco e querem te forçar a acreditar em coisas que não são verdade, mas que na verdade estão simplesmente defendidas naquele momento específico pela ciência. Uma coisa que a gente precisa saber, a ciência em si, ela não é uma verdade absoluta. Ela é aquilo que os fatos, as descobertas dizem até aquele momento. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se hoje aqui nós temos uma coisa que a ciência defende, se amanhã descobrir um fato novo, tudo aquilo que foi defendido ontem foi desatualizado. Existia uma coisa chamada DNA lixo. Eles acreditavam que partes não codificadas do nosso DNA, isso não servia para nada, que era um vestígio da evolução. Depois veio descobertas científicas e se descobriu o quê? Que na verdade essas partes não codificadas que eram chamadas de lixo, elas fazem bem sim, elas têm função dentro do DNA. Também foi dito que o apêndice, lembra do apêndice? E ficava inflamado, não, o apêndice aqui é verdade, né? Ele era inflamado, né, e era tirado, né? Quem já teve, a pessoa que teve apendicite aí, já conhece alguém que tem apendicite? Pois é, então algumas pessoas dizem que o apêndice é um órgão que não tem utilidade para nada, que ele é um vestígio da evolução. Foi dito isso na ciência, mas depois se descobriu que o apêndice tem um reservatório de bactérias, e essas bactérias em si, elas repovoam o intestino no caso de problemas com antibióticos e tudo mais. Então tem função, né? E muitas vezes é defendido como se não tivesse, e a ciência, de acordo com o que ela está mostrando naquele momento ali, né, ela defende aquilo, mas amanhã não vai defender mais. Ela tem um conhecimento limitado da realidade, né? Assim também foi com a Bíblia. Já disseram alguns arqueólogos que Babilônia nunca existiu, que Babilônia era uma lenda inventada na Bíblia. Mas depois, o que aconteceu? Descobriram Babilônia, o Iraque lá, né, as ruínas de Babilônia, descobriram tijolos lá que falavam de Nabucodonosor, diziam que Nabucodonosor era um mito, era uma invenção, e depois se descobriu que na verdade ele não era uma invenção.
atenção. Era um personagem histórico que de fato existiu. Então, quem geralmente, né, no meio cristão, muitas vezes acontece isso, acaba falando, não, porque o cientista disse, porque a ciência disse, e acaba muitas vezes negando a palavra de Deus, ignorando o que diz a Bíblia por causa de cientista. Não pesquisa, não vai ler o artigo científico, não confia em Deus, que muitas vezes ele tem um conhecimento de tudo e o cientista tem uma parcela pequenininha da realidade. A ciência, na verdade, ela é mais sobre dúvida do que sobre certeza. E hoje em dia tem sido utilizada, né, para poder enganar as pessoas muitas vezes, não falando todos cientistas, mas muitas vezes alguma parcela deles tem feito isso, enganar as pessoas e fazer com que as pessoas duvidem da palavra de Deus. Exemplo, carne de porco. A gente sabe muito bem que carne de porco, carnes imundas no geral, fazem mal para a saúde. Sim ou não? Sim. Sim. Pois é, mas muitos cientistas falam que não. Que não tem problema nenhum com o meu porquinho. Não é? Então, veja bem, muitas vezes eles querem, né, que por meio de um fato específico, de uma interpretação da realidade parcial, enganar, né? Não enganar, mas mudar uma meia-verdade, uma mentira, uma distorção ali, baseada em algumas evidências, e então você acaba sendo iludido. Aí passa um pouquinho, descobre então que o porco causava câncer, né? E quem confiou nisso aí, né? Veja bem, sabe como é que surgiu a AIDS? Quem sabe como é que surgiu a AIDS? Você sabe? Oi? Não entendi. O AIDS foi o seguinte: o pessoal na África, numa parte da África, eles costumavam caçar chimpanzés. Chimpanzés é primatas, no caso, né? Eles tinham caça de primatas. Então eles pegavam, caçavam, botavam nas costas e levavam para poder consumir. E acontece o seguinte: a AIDS, esse vírus que provocou a AIDS depois, né? Anteriormente, no caso, ele tem no macaco, animais selvagens. Então ali naquele macaco, na hora que foi levado nas costas, o sangue do macaco escorreu, passou na ferida das costas, né, daquele humano, o vírus sofreu uma mutação e daí surgiu a AIDS. E a Bíblia diz que todos os animais que têm mão, que ficam sobre a planta dos pés, assim, ó, como se fosse uma mão, eles são imundos. Então o macaco é imundo. Outros animais também, ebola, né, surgiu do morcego, né, eles têm diversas outras pandemias e pragas que surgiram de animais imundos. E hoje em dia tem um monte de gente consumindo. Aqui na Bahia, que eu sei, fiquei sabendo também, o povo consome tatu, né? Só que o tatu ele causa leptospirose. Não, leptospirose não, é canceríase. Famosa lepra. Ele causa isso. Né? Por causa do contato ali, ele come às vezes defunto, né? Ele vai ali e tal, ele tem um vetor de bactérias, de vírus no caso, né? E ele pode causar, de fato, essa doença. Então, olha só, a Bíblia já falava isso há muito tempo atrás. E muitas vezes a ciência descobriu depois, e quem fica confiando somente em ciência, cegamente, sem usar o raciocínio lógico, sem pensar que Deus é o Criador de tudo, Ele sabe do que Ele está falando, acaba sendo enganado, acaba sendo iludido. Vamos passar mais um pouco aqui. Redes sociais. Quantas vezes tem os influenciadores, né, que dizem as suas opiniões e as pessoas saem correndo atrás? Muitos jovens, infelizmente, nos dias de hoje, a gente sabe disso, né, um cantor de funk, a opinião dele é mais importante do que a palavra de Deus. Um cantor de rap, o Mano Brown, que o Mano Brown fala sobre o sistema, não sei o que e tal, é mais importante do que a palavra de Deus. É o que dizem os influenciadores, baseado na sua visão particular de mundo, numa partezinha do que ele está vendo, às vezes até distorcida, aí deixa de ouvir a palavra daquele que vê o todo, para poder enxergar a partezinha da realidade e acaba indo para o inferno por causa disso. Vamos passar mais um pouco. A gente vê também as mídias acontecendo isso através de novelas, através de séries, através de desenhos, através, né, de diversos tipos de manifestações, jornalismo. A gente vê também, né, muitas emissoras de televisão que distorcem, colocam a verdade como uma mentira, colocam a mentira como verdade, e as pessoas vão, né, que nem esse menino aqui, ó, acreditando, manipulados pela essas emissoras. Oi? Marionetes. Né? Infelizmente isso acontece. Então veja bem, por exemplo, às vezes eu vou assistir um filme, né? Eu não gosto muito de assistir filme de herói, não, porque tipo assim, toda vez que eu vou assistir filme de herói, você sabe, eu começo a observar, aí eu começo a ver assim, então a mensagem subliminal por trás. Né? Vou dar um exemplo simples aqui. Tem um filme chamado Guardiões da Galáxia, que não sei se me assistiu já. Guardiões da Galáxia. Aí tem lá, não sei se é 1 ou 2. Eu comecei a assistir ele, né? Estava lá começando a assistir, aí comecei a ver o que estava falando. Aí eu falei, parei de assistir, porque eu não achei mais interessante, por causa dessa distorção. Tem um personagem lá que é um humano lá, tem
tem 4 personagens heróicos, né? E tem um que é humano. E esse humano descobriu-se que ele tem um pai que chama Ego, né? Que é um deus. Ele é colocado como se fosse uma divindade. E ele foi o criador do universo, e foi colocado assim, dessa maneira. E no filme em si, está dizendo ali que ele, por se sentir sozinho, ele começou a criar. Ou seja, ele era um deus carente, né? Que começou a criar porque ele não conseguia suportar a própria solidão, e começou a criar e começou a se envolver com as suas criaturas, né, de formas inclusive pervertidas, e assim ele foi colocado. Só que se a gente for observar bem, ele não está falando simplesmente, né, daquele Deus lá, o Ego. Ele está usando a mensagem subliminar para poder atacar o Deus da Bíblia. E diversas vezes acontece isso, inclusive com o super-homem. O super-homem muitas vezes ele é apresentado como se fosse Jesus Cristo. Se você for olhar bem, ele é nascido, ele não é da terra, ele veio de fora da terra, assim como Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo não é exatamente aqui da terra, ele nasceu na terra como humano, mas ele é Deus, ele tem origem divina. Então, o super-homem em si ele foi introduzido na terra e foi dado para um casal. Né? Se eu não me engano, eu não lembro o nome dos pais dele, mas ele tem a ver com Joseph, John e Mary, alguma coisa assim. Ou seja, é parecido com o nome de José e Maria, que é aqui os pais de Jesus aqui na terra, que eles foram colocados para poder cuidar dele. Então você vê que muitas vezes nos desenhos é colocado mensagem subliminar que representa mal o caráter de Deus, e as crianças começam a entender Deus como um tirano. Muitas vezes, às vezes não fala exatamente de Deus, mas fala do mal, que o mal às vezes compensa. O Coringa mesmo, né? Tem o filme do Coringa, que é colocado como se a situação do Coringa fosse injustificável, como se a gente pudesse sair matando todo mundo, fazendo crimes e tudo mais, e se justifica por causa da situação de vitimismo da pessoa, porque a pessoa passou por uma humilhação, passou por qualquer coisa, aí justifica ela ser um criminoso, né, perverso, que sai matando inocentes. Então veja bem, às vezes a criança vê aquilo ali e começa a simpatizar com o bandido, começa a simpatizar com uma história de que, peraí, se eu sofri, se eu passei fome, então justifica começar a matar as pessoas. Então ele começa a distorcer na cabeça da criança os valores morais. Isso acontece com diversos filmes, às vezes também até seriados de amor, que colocam o amor como uma espécie de fantasia, e a pessoa ela fica tão apaixonada por aquele tipo de amor que ela viu, fantasioso, que ela começa a desprezar o marido, começa a desprezar a esposa, começa a colocar ali como se não fosse suficiente, porque ela começou a acreditar que aquela espécie de amor que aparece na televisão, que aparece na novela, é de fato a realidade. Então começa a causar problemas conjugais por causa disso. Muitas vezes o homem ele está na rede social e vê ali, por exemplo, uma imagem cheia de efeitos de Instagram, de uma mulher bonita e tudo mais e tal, aí ele começa a olhar e achar que aquelas mulheres ali não são as melhores e tudo mais, e começa a desprezar a mulher dentro de casa, sendo que aquilo ali é um efeito de Instagram, que não é a realidade em si, que o casamento do jeito que é ali não é a realidade, mostrado em cortes as partes mais bonitinhas, né? Então veja bem, isso acontece em todas as áreas, e muitas vezes a gente é iludido, enganado, muitas vezes a gente acha que a gente é mal sucedido, porque às vezes a gente não conseguiu todo o sucesso financeiro que o fulano de tal na internet conseguiu. O fulano conseguiu ali 2 mil, 5 mil reais em pouco tempo, e eu não consegui, então logo eu sou inútil, logo eu não consigo fazer nada, logo minha vida está ruim, sendo que se você não tivesse internet, você estaria considerando sua vida boa, né? Não estou falando só da internet, mas eu falo como um todo, né? Então essas são algumas manipulações que acontecem. Vamos passar mais um pouco aí. Então é muito importante que a gente sempre tenha esse pensamento. Peraí, deixa eu dar um passo para trás e ver o que é o todo mesmo. E muitas vezes esse passo para trás só vai poder ser feito quando a gente olha a Bíblia, a gente olha a visão do Criador sobre do alto, né? O que ele vê, a solução das coisas. Passa mais um pouquinho aí. Isaías 55. Vamos olhar aqui. Para a gente poder ver o que diz aqui em Isaías 55. Eu tenho até que hora, mais ou menos, para saber, beleza? Oi? 8 horas? Beleza. Isaías 55, 8 a 9. Quem achar aí, pode ler. É o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém. Pode passar para o próximo aí.
olha que interessante. Quando a gente observa o pensamento de uma criança, né? Vocês aí que são pais, vocês sabem disso. Quem já conviveu com criança sabe, né? Muitas vezes a criança ela tende a limitar um pouco, ela não sabe a complexidade da realidade. O adolescente também não. Ele tende a simplificar a realidade, ignorando coisas que são muito mais complexas. Ah, você não me deu o biscoito porque você não me ama. É isso mesmo, é verdade? Você não me deu o brinquedo porque você não gosta de mim. E muitas vezes o pai não tem como dar o brinquedo agora, porque existem coisas mais complexas. Tem que pagar coisas de luz, tem que pagar ali o negócio que está acontecendo ali. Naquele momento específico, filho, não tem como, mas depois eu vou te dar. Ai, pai, você devia me dar esse negócio que faz mal para a saúde. Ele não entende, né, muitas vezes, que aquele negócio danifica o organismo dele. Que aquele tipo de alimento em si vai danificar o organismo dele. Ele só pensa no agora e naquele momento específico. Mas Deus aqui, observando muitas vezes como a gente age com Ele tem, né, a visão do todo. Ele enxerga galáxias, ele enxerga o universo no seu funcionamento total. Ele vê o que você está pensando, o que você está pensando, o que você também está pensando, e que cada um de nós está pensando ao mesmo tempo. Ele vê o que aconteceu na minha casa hoje, ele viu o que aconteceu desde os nossos antepassados. Ele tem todas as informações do universo trabalhando de forma harmoniosa e organizada. E por isso ele sabe o que é melhor para nós, porque ele criou e ele entende como funciona. E muitas vezes a gente quer dar ordens em Deus, assim como uma criança muitas vezes dá ordem nos próprios pais e fala: você tem que me dar isso porque eu quero, porque eu sei o que é melhor, porque eu administro essa casa. Não é isso muitas vezes a criança ela diz na sua linguagem? E será que não é isso que a gente fala também com Deus? Será que a gente não vira para Deus e fala: você não sabe como ser Deus? O que eu mais vejo entre os ateus é isso. Os caras não organizam nem a própria cama. Os caras muitas vezes não sabem nem curar a própria doença, não sabem que dia nem que eles vão morrer, mas eles querem dar ordens e saber como que o Criador do universo sabe fazer as coisas. Não, você não fez isso aqui direito. Mas quantos... Eu já fiz essa pergunta já. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos seres humanos você já criou na sua vida? Ah, mas não criei ainda não. Então como é que você está dando... Você sabe como criar seres humanos melhores que Deus? Por exemplo, teve uma vez que um deles falou o seguinte comigo: Deus é um mau criador porque ele fez aqui no nosso organismo aqui a mesma passagem que sai pela boca e pelo nariz, e por causa disso crianças se engasgam. Então ele é um mau designer. Aí eu falei: entendi. Aí eu pensando assim, né, Deus me deu sabedoria. Aí eu falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente tivesse duas passagens individuais, né? Tem aqui uma passagem, tipo, tivesse duas traqueias, né? Os narizes, eu estou lembrando agora, duas passagens que dá para oxigênio. Uma passagem para oxigênio e outra passagem que vai para o sistema digestivo, certo? Beleza. Aí vamos supor, o nariz aqui, ó, ele não passa pela boca, ele vai diretamente, né, para o pulmão. E aqui minha boca ela vai diretamente para o sistema digestivo. No primeiro nariz entupido que você tem, você morre. Porque nós, quando a gente está com o nariz entupido, o nariz entope, a gente respira pela boca. Se Deus tivesse feito um canal separado, quando o nariz ele entope, nós morreríamos por asfixia. Nós estamos nadando, quando entra água pela boca ou pelo nariz, a gente consegue tossir e fazer esse procedimento de tossir, engolir a água, trazer a água do canal respiratório para o canal digestivo. Se a gente não tivesse esse mecanismo de se fazer, nós morreríamos afogados facilmente, às vezes com um monte de detalhezinhos assim. Então o ateu muitas vezes ele quer dar ordem em Deus, né, quer mostrar como que faz, sendo que ele não criou nada. E isso não é só próprio do ateu. Às vezes a gente também faz isso. Senhor, o Senhor tem que me dar esse emprego aqui, o Senhor tem que me dar essa coisa aqui, o Senhor tem que me dar essa esposa aqui. E muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente, mas Deus, Ele tem pensamentos mais altos, Ele sabe o que é melhor. Os pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, não é? Então, vamos passar mais um pouco aqui. Jesus, Ele é o Criador, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Pode passar, que está chegando no final. Agora a gente vai ler Salmo 119, 105. E outra pessoa vai ler João 17, verso 17. Quem achar aí pode ler. Amém. É isso aí. Ó, coroa, hein? João 17, 17. Olha, é isso mesmo. Então a gente vê que a Bíblia é a verdade. Se você está confuso, não sabe de onde vem a verdade, é aqui esse livro que vem a verdade. Ah, mas aí você está usando a Bíblia, né, como um argumento circular, né? A Bíblia é verdade porque ela diz que é a verdade? Não.
A Bíblia é a verdade porque ela é diferente de todos os outros livros. Quando você pega um livro aqui, como a Bíblia, e põe lá no presídio, e você pega o livro do Popol Vuh, né, que é o livro dos Incas, o livro sagrado dos Incas, você põe lá no presídio, a Bíblia e o Popol Vuh e um livro de Karl Marx. Dentro de pouco tempo, vai ter uma igreja lá dentro. Vai ter seres humanos transformados. E não vai ter isso com Karl Marx e nem com o livro de Popol Vuh, ou uma Bíblia satânica que você jogar lá, vai sair seres humanos melhores, né? Traficante vai virar um ser humano decente, né? Vai virar um pastor de igreja talvez. Isso não acontece. O que a gente percebe é que a Bíblia em si, ela transforma seres humanos, ela transforma casamentos. A Bíblia em si, ela trabalha com profecia, ela prevê eventos futuros. O livro Harry Potter da vida, ele não faz isso. Se eu olhar no Harry Potter, não vai estar falando o que vai acontecer, né, daqui a 1000 anos. E a Bíblia em si, né, ela já falava o que aconteceria nos dias atuais, como que seria o relacionamento dos pais e dos filhos, como que seriam os eventos astronômicos, como que seria, né, os movimentos sociais que aconteceriam, né, a realidade de Tiro, de Babilônia, milênios depois. Tudo isso, essa Bíblia aqui, ó, ela fala. A Bíblia em si inspirou os pais da ciência, que eram todos cristãos e religiosos. Isaac Newton escreveu sobre Daniel, ele também era religioso. O pai da genética também era, e diversos outros. Então a gente vê que esse livro aqui ele é diferente. Ele tem de fato, né, o conhecimento da verdade como um todo. Aqui você percebe que muitas vezes tentaram falar que esse livro estava errado, e uma vez após outra foram mostrados que essas pessoas estavam mentindo, que eles eram ignorantes e que não sabiam o que estava realmente na Bíblia. Vamos passar mais um pouquinho para estar finalizando. Então, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus para que a gente possa ter um conhecimento verdadeiro, sem distorções da mídia, sem distorções de Satanás, sem distorções da ciência. E só nessa parte ainda aqui, se a gente for observar bem, os adventistas do sétimo dia, existe um estudo que você pode pesquisar, chama estudo Adventus, que foi feito com médicos cardiologistas que examinaram uma grande população de adventistas e descobriu que nós vivemos 8 anos a mais do que o restante dos brasileiros. Por quê? Porque nós guardamos o sábado, porque nós temos uma alimentação, né, mais natural, mais saudável, né? Embora nem todos sejam vegetarianos, né, muitos se alimentam não de carnes imundas, descansam no sábado, né? Também não fazem uso de bebidas alcoólicas, não fazem uso de drogas, nem de outras coisas. Tem um monte de igreja aí, você pode beber um vinhozinho. Não, o que Deus condena é embriagar. Aí daqui a pouco o outro está embriagado, viciado em álcool, pastor de igreja, né? Então muitas vezes acabam esquecendo que poucas dosagens de álcool pode causar um câncer. Mas a gente tem que seguir o que diz a palavra de Deus. E na prática tem sido mostrado que nós estamos com a verdade, porque nós temos mostrado evidências disso. Os adventistas lá de Loma Linda vivem 9 anos a mais que o restante dos americanos. Vivem uma longevidade muito maior, pessoas de 90 anos fazendo cirurgia ainda, médicos de 90 anos com a mão ainda, né, sem tremer. Então veja bem como é que compensa seguir a palavra de Deus. Vamos passar. A gente precisa obter poder por meio da palavra de Deus. A gente só vai poder obter poder se a gente estudar esse livro, pôr em prática e fazer uma coisa a mais, que é isso aqui, ó. Pode passar. Isaías 60, 1 a 3. E assim eu finalizo aqui essa mensagem, né? Vai ter só 2 imagens ali, mas o texto, esse é o texto final. Isaías 60, verso 1 a 3. Além de a gente comer da palavra de Deus e viver essa palavra na nossa vida, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Isaías 60, 1 a 3. Quer achar aí? Pode ler. Levante-se e resplandeça, porque abri a sua luz, e a glória do Senhor está caindo sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece o resplandecente do Senhor, e a sua glória está brilhando sobre você. As nações se caminham para a sua luz. Ó Jerusalém, os reis são atraídos para o esplendor do seu conhecimento. Amém. Pode passar a próxima imagem. Isso aqui que a gente precisa fazer. Conforme diz esse livro, esse texto que a gente pode ler, nós precisamos resplandecer. Primeiro, levantar e resplandecer a luz de Deus. Existe uma história de uma mulher, né, que ela é uma de uma igreja, não sei qual igreja agora, mas ela teve uma visão de Deus lá, alguma coisa assim, que ela chegou no prédio onde ela morava e ela sentiu o Espírito Santo falando com ela: esse prédio vai cair hoje. E
E ela teve essa intuição assim, Deus falando com ela: ó, esse prêmio caiu hoje. E ela, com o relacionamento que ela tinha com Deus, ela sabia que aquilo era a voz de Deus, não era a própria cabeça dela inventando. Então o que ela fez? Ela chegou lá no cada inquilino e fez o inquilino sair tudo do prédio. Foi lá, buscou não sei aonde, buscou lá o negócio de prefeitura, esse negócio assim, para poder olhar o prédio dela, falando que o negócio ia cair e Deus revelou. Chegou lá o pessoal para poder averiguar, falou: que mulher doida, né? Do nada falou que o prédio vai cair, que Deus falou com ela. Falei, minutinho, né? Chegaram lá, os engenheiros foram analisar o prédio, todo mundo aqui, tira essas coisas agora, vai cair esse prédio agora. Tirou os trem tudo, o prédio caiu. Pá, desmontou todo. Se você soubesse que os seus filhos, por alguma decisão, vão morrer amanhã, você avisaria eles? Se você soubesse que o seu filho está comendo alguma coisa envenenada, você avisaria ele? Se você soubesse que na sua casa, debaixo lá do seu terreno lá, tem 10 milhões de reais, o que você faria? Você iria lá e tirar lá os 10 milhões de reais? Pois é, eu também faria isso, né? Então veja bem, por que muitas vezes a gente não aproveita da palavra que a gente tem, da riqueza que a gente tem, e não avisa as pessoas do perigo iminente? Muitas vezes a gente deixa as pessoas perecer, as pessoas acham, fica lá nossos parentes bebendo, né, usando droga, fazendo um bocado de coisa, e às vezes a gente não avisa, e eles vão tudo perecer no inferno. A gente sabe que o inferno, vão ser destruídos na condenação eterna. Se a gente não avisar, existem dois riscos: eles se perderem, e qual é o outro risco? Nós se perdemos também. Nós se perdemos, a gente se perdeu. Porque nós somos atalaias de Deus. E se a gente não avisar, o sangue cai sobre nós. Então a gente tem que ter senso de responsabilidade, ser luz do mundo e ser pescadores de homens. Olha só, isso aqui é seu parente lá, ó, que está perdido. Esse aqui também, ó, perdido também. E esse aqui, ó, já morreu. E nós não avisamos, se perdeu. Esse aqui, ó, vamos colocar outro aqui, que talvez já morreu. Às vezes a gente está aqui, ó, não avisou alguém, a pessoa morreu, acabou. Será que a gente está realmente assumindo nossa responsabilidade? Por fim, última imagem, essa aqui. Nós teremos encontro no céu. Vai passar. E é aqui que é o nosso lugar. Aqui é o lugar dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Tudo isso aqui, ó, é eles. Né? O vizinho, você me fala o nome do parente de vocês aí que está perdido. Vou lá o meu aqui, irmã, Gabriela. Esse aqui vai ser Gabriela. Esse aqui, ó, meu pai rejuvenescido. Né? Então veja bem, é isso que tem que ser. A gente tem que pensar isso aqui. A gente pensa demais nas coisas desse mundo e se esquece das realidades eternas. Tá bom? Então, essa foi a mensagem de hoje. Que a gente possa pensar nessas palavras e ouvir a voz de Deus. E agora, nesse hino que a gente vai cantar, que é o Brilhar por Ti, a gente possa cantar ele e querer brilhar. E colocar essa luz que Deus irradia sobre nós, para a gente poder salvar pessoas. E fazer o que a gente precisa fazer como adventista do sétimo dia. Eles que receberam a mensagem profética nos últimos dias da história deste mundo. Quem quer brilhar por Deus aí? Eu quero, hein? Onde quer que for. Vamos orar. Querido Deus eterno, obrigado porque o Senhor tem a visão do todo. O Senhor enxerga todas as coisas. E Pai, nós precisamos da sua ajuda, porque nós somos pecadores, Pai. Eu sou pecador, né, Pai? Eu sou falho, cada um aqui é falho também. E nós muitas vezes, Pai, não fazemos o que precisa ser feito. Te pedimos, Pai, ajuda, pois o braço forte é do Senhor, nós somos o braço fraco, mas sabemos que com o seu poder nós podemos, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja com os nossos familiares, Pai, que se afastaram do caminho do Senhor. Toca no coração deles agora, Pai. Faz com que eles, neste momento, Pai, recebam o poder do Espírito, para que eles mudem, para que eles venham para a casa do Senhor, para que eles abram o seu coração, Pai. E quando a gente for falar com eles, eles queiram ouvir, e eles venham aqui à casa do Senhor, e desçam as águas do batismo, e nós possamos ver finalmente aquele nosso querido parente, amigo, finalmente se entregar ao Senhor. Nos ajude a ser parte dessa história e estar no céu com aquela multidão de remidos que vai abraçar o Senhor Jesus. Cuide de nós, leve cada um de nós para nossos lares em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém.